Desde miúda, eu tinha sempre uma admiração, sempre tive uma admiração pelos meus professores. Os professores do meu tempo marcavam muito, porque nós tínhamos, de facto, ou o professor era bom professor ou mau professor. A escola primária era uma professora só e 4 classes na mesma sala, que não sei como é que aquilo se faz, mas ela fazia. A maior parte dos meus professores eram autênticos professores. E não havia muitas questões tecnológicas, era ele sozinho com a turma, era ele na dinâmica que ele próprio criava. Para mim, muitos deles foram modelo, funcionaram como modelo. Noutro tempo, outras épocas, outra maneira de ensinar, mas dedicavam-se ao ensino. E apesar da carência de recursos, nós de facto conseguimos aprender. Chorei o primeiro dia porque a escola tinha o regime, um dia era francês, outro era português. E eu tive o azar de entrar no dia que era francês e que só se falava francês. E eu nem percebi o que é que a professora estava a dizer, só chorava. Também tinha 6 anos, berrei ali que foi uma beleza. Era sempre rapazes para um lado, raparigas para o outro. Os rapazes entravam para a Bela São Tiago, nós entrávamos para a Rochinha. E depois, às vezes, eu tive turmas mistas porque não havia alunos suficientes, de maneira que era mais caricato, não é? Entravam os colegas por um lado, entravam as raparigas, depois chegávamos à aula e eu estava ali ao lado do meu colega. Muito bem, mas quando saía, ele ia para um lado e eu ia para o outro. Ainda sou do tempo em que as meninas, as raparigas, tiravam a 3ª classe, já era bem bom, porque os rapazes com a 4ª já tinham um emprego catita até. As raparigas não precisavam nem, se soubessem ler nem escrever, também não fazia mal nenhum. Estive no primeiro ano em que o liceu, já em Muniz, foi inaugurado. ainda sou das poucas, enfim, eu não vim para o primeiro ano, vim para o 3º, mas foi o ano em que o liceu começou, ainda nem estava todo construído, ainda havia salas, mas era uma coisa luxuosíssima, e de tal maneira que nós tínhamos salas de desenho, sala de trabalhos manuais, de canto coral, ginásio, campo de jogos, sei lá, tudo. Até o museu, já se tinha museu, de laboratórios de química, de física, anfiteatros. Isto para os anos 40 era uma coisa, um acontecimento. Esta sala era o gabinete da doutora Eulália. Quem ainda se recorda, quem ainda se lembra da existência dela, era uma senhora que era diretora de ciclo e dava aulas de francês. Eu, como tinha enveredado nessa altura já para o francês e o português, já estava na linha, antigamente não eram áreas, eram linhas, na linha A, éramos muito poucas alunas, era eu e mais 2 colegas, e então às vezes, na altura nós não sabíamos, mas eu agora
consigo perceber melhor. Ou por comunidade dela, ou por ser uma pessoa já de muita idade, e aqui estava mais confortável, porque ela tinha a secretária dela aqui e tinha sofás, tinha um sofá e uma poltrona. E então nós distribuíamos-nos pelo sofá e pela poltrona, e ela ficava na sua secretária e dava-nos aula de francês, sem quadro, sem nada. Tinha 24 anos, só tinha a 4ª classe e nesse ano fiz o exame de regente e fui trabalhar no ano 60-61 na Ribeira Funda do Seixal. Tinha de subir um caminho perigoso e íngreme, ia à segunda e vinha ao sábado para a nossa casa. A seguir fui para a Ponta do Pargo, para o sítio mais distante da igreja. Era tão longe ir à igreja da Ponta do Pargo como ir à igreja das Achadas de Cruz. Comecei a dar aulas na Ribeira da Taboa, portanto uma localidade acima da Taboa, que tinha que andar a pé 5,5 km, uma estrada de terra que quando chovia trazia umas solas deste tamanho. Aquilo eram escolas isoladas, na Ribeira Funda tinha poucas crianças, mas era nas classes todas. Tinha 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe. Mas as pessoas da Ribeira Funda, que tinham passado muitos anos sem escola, estimavam muito quando chegava ali uma professora. E fui muito bem recebida na Ribeira Funda. Já tinham estado lá outras professoras. As pessoas estimavam muito, porque os filhos tinham aquilo que os pais e as mães nunca tinham tido. Quando eu trouxe alunos para fazer exame, fazer passagens de classe, as pessoas compraram-me uns presentinhos, compraram ali. Foi uma felicidade para aquelas mães verem os filhos a passarem de classe, a fazer exame da 4ª classe. Era muito compensador para as pessoas. Não havia ninguém para fazer a limpeza. Eu lembro-me que, por exemplo, às sextas-feiras, nós tirávamos a tarde para fazer a limpeza na escola. As meninas limpavam a sala e as carteiras, e eu digo as meninas porque os meninos, na altura, a mentalidade era assim. Os meninos não tocavam em coisas dessas de casa, parecendo coisas de casa, limpezas, etc. Então o que é que os meninos faziam? Como o pátio não era alcatroado, era em terra, criavam servas, etc. Então os meninos iam a casa buscar a foice e a enxada e cavavam à volta, formavam as levadas para as águas escoarem e limpavam os terrenos. E as meninas limpavam as casas de banho e a sala. Era assim que fazíamos nessa altura. Na Ribeira Funda era uma casa particular. A família, as pessoas dessa casa que já não viviam lá, viviam no centro da freguesia, emprestava, penso que recebia o aluguer da sala, e o resto da casa emprestava para a professora morar. Na Ponta do Pargo era uma escola do Plano dos Centenários. Fui eu que inaugurei essa escola. Não havia fotocópias como há agora. Não havia fotocópias. Eu cheguei a passar excertos de jornais no quadro preto, a giz. Os meninos cortavam o pão e davam a manteiga e o professor dirigia. E havia também leite, de vez em quando. E, portanto, era esse o desafio que nós tínhamos com 4 classes. Tínhamos que fazer tudo, inventar tudo, com os manuais que na altura existiam e que os professores tinham que fazer render aquilo tudo. Um dia soube de uma colega, uma amiga lá da terra, que havia um curso para professores em Coimbra, assim uma coisa.
O meu marido estimulou-me e disse, então vai-se estudar. E eu lá fiz o sacrifício de ir para Coimbra, deixar a miudagem toda e fui para Coimbra estudar. A universidade dava-nos um belíssimo diploma, um pergaminho lindo, verdadeiro mesmo, umas fitas de seda, um selo em prata com a universidade, com a imagem da Universidade de Coimbra, mas não me dava profissão. Eu era simplesmente licenciada, não era mais nada. Comecei tarde, porque primeiro casei, tive 4 filhos e depois é que fui dar aula. Já vi, o percurso não é nada normal. O normal seria o contrário, não é? O primeiro dia de aulas eu fui colocada aqui no Liceu do Funchal, tinha concluído em julho a minha licenciatura em Biologia, tinha já o curso de Ciências Pedagógicas e depois de ter feito uma oferta de serviço para o Ministério da Educação, recebi uma carta a dizer que me colocava no Liceu do Funchal. Tive que me meter num barco, no Funchal, e vir, creio que não era o Funchal, creio que ainda era Carvalho Araújo, e vir aqui para a Madeira e apresentar-me no Liceu. Eu comecei a dar aulas em 75. Portanto, foi a seguir ao 25 de Abril. Eu já estava na faculdade e, como houve imensa gente, imensos alunos, as escolas tiveram que abrir as portas, digamos assim, e havia muitos alunos e poucos professores. E então, as próprias escolas abriam concursos para os professores. Chamavam-se os professores provisórios. Muitas das minhas colegas que estavam também na faculdade começaram a dar aulas e nós, para ganhar mais algum dinheiro, não é? Porque nós estávamos em Lisboa, a vida era diferente, sabe-se, os custos são outros, nós estávamos em casa e então comecei por aí. Veiga Simão deu realmente uma volta às coisas, prolongou a escolaridade obrigatória, que aquilo era só até a 4ª classe, depois já ficou ciclo e assim umas coisinhas, mas não, ele fez uma revolução com a aproximação de professores, com a abertura de escolas. Foi realmente um período bastante simpático. Era difícil ser mulher na cidade do Funchal ou em qualquer lugar da ilha. Eu saí daqui em 72, estávamos ainda na época de Marcelo Caetano. O problema era andar de noite na rua. E tive muitas esperas no caminho para ir para casa, porque cheguei a fugir à frente de carros, a meter numa rua que não era a minha para despistar carros. Eu tinha medo da PIDE e ficava e não sabia se era gente da PIDE ou se eram malfeitores. Como é que se fez um sindicato? Pensei que foi bem, que eles disseram assim, agora vamos fazer um sindicato. Com certeza. Foi tudo à bruta, foi tudo a mal, tudo. Agora um bocadinho, agora um estatuto primeiro, que as pessoas tivessem um estatuto. Houve várias versões. Nem me quero lembrar, olha, nem me quero lembrar. Promoção em função do mérito, aperfeiçoamento pedagógico, dinamização da escola, educação permanente, formação dos quadros docentes na proporção exigida pela explosão escolar. A ideia do Estatuto já vinha de antes do 25 de Abril. Na tal Primavera Marcelista começa a haver uma certa abertura, o acesso a muita bibliografia de educação, começam a aparecer coleções mesmo dedicadas a professores e a educadores.
De maneira que a questão da política educativa começa a despertar-nos muito mais. E isso faz com que haja uma associação de professores chamada Grupos de Estudo, que se formaram em princípios de 69, 70 e que se foram alargando pequenos núcleos em todo o país, inclusivamente aqui na Madeira, começou a aparecer o grupo de estudos que mais tarde irão dar origem aos sindicatos, aos primeiros sindicatos, já depois do 25 de Abril. A nível das lutas, ganhamos o direito a ser sindicalizados, a ter sindicato. A função pública, qualquer trabalhador da função pública não podia se sindicalizar. Isso não era permitido. Os trabalhadores da privada eram obrigados todos a descontar para os sindicatos. Eram sindicatos dominados pelo poder, mas pelo menos descontava. O sindicato começou a crescer muito aos poucos. Não era muito bem visto, porque sindicato é uma coisa lá para a construção civil, professoras e tal, é uma coisa para as esquerdas, é uma coisa dos comunistas. Portanto, essa primeira avançar junto da classe para aumentar os sócios foi um trabalho muito rasteiro, muito a partir pedra. Quando comecei a minha carreira, tive a felicidade de já estar em debate um Estatuto da Carreira Docente que não havia. O Estatuto da Carreira Docente é dessa altura, da década de 80, início de 90. Eu, quando entrei na profissão, passado um ano, 2, já foi abrangido por esse Estatuto, que trouxe uma grande valorização salarial nessa altura, que entretanto tem vindo a degradar, não só para os professores, mas para todos os trabalhadores em geral. Mas foi uma das conquistas. A nível da região, sem dúvida que se melhorou imenso o parque escolar, e portanto temos um parque escolar muito mais rejuvenescido e mais qualificado do que tínhamos nessa altura. Havia a progressão da carreira, havia esquemas sobre a avaliação do professor, como é que ele mudava de escalão ao longo da carreira, a necessidade de uma avaliação e a necessidade de frequentar determinadas ações de formação, a institucionalização da formação. Tive também o privilégio de poder acompanhar e contribuir para a construção de uma sede do sindicato mais dignificante, que não tinha as condições que tem, e portanto também tive esse, porque desempenhei também funções sindicais, e tive esse privilégio de contribuir para essa conquista dos professores e dos sócios do sindicato. Costumo dizer que faço parte da mobília do sindicato. Portanto, eu já passei por 11 direções diferentes, porque são triênios. Estou aqui há 33, já passei por 11 direções diferentes. No Funchal, os professores madeirenses inauguraram hoje o seu 2º congresso. O lema dos congressistas consiste em mostrar o presente e preparar o futuro. Pretende-se que este congresso seja a oportunidade para debater com resultados positivos não só aspectos de política sindical, mas também questões da política educativa em geral. Eu comecei a trabalhar em novembro de 84. Em maio de 85, o sindicato realizou o seu primeiro congresso. Era tudo novidade e claro que não tínhamos os meios que temos agora. Agora temos no espaço de um clique, nós enviamos uma correspondência para centenas de pessoas. Nessa altura os documentos eram todos datilografados. Tínhamos uma pequena fotocopiadora, mesmo para números pequenos de documentos. Quando se fez o congresso, foi um pouco para dar visibilidade. E fizemos um congresso
que não fosse muito sindical, exclusivamente sindical. Embora se discutissem temas sindicais, também se discutissem temas que interessavam ao ensino. Esse congresso deu muito trabalho, porque não tínhamos os meios que temos agora. Eu lembro-me de ter ficado no sindicato até às 11, até à meia-noite, para poder preparar os documentos para estarem prontos para o congresso. E como eu era a única funcionária, veio uma funcionária da FENPROF para me ajudar nos dias do congresso, na véspera e nos dias, mas a preparação, as semanas anteriores, praticamente fui eu e a professora Rita, que estava a tempo inteiro no sindicato. Deputados conscientes, prometeram-me uma carreira, já havia um estatuto e agora querem assassinar esse estatuto, querem fazer dele tábua rasa, querem-nos fazer terminar uma carreira ao 7º e ao 8º escalão. Não podemos aceitar isto. O professor, enfim, vai fazendo tudo aquilo que pode e que o deixam fazer. E são os heróis, às vezes, a superar certos obstáculos que põem ao caminho que não deviam já existir. Integrei as lutas todas enquanto estive na profissão, isso é verdade. As lutas foram necessariamente difíceis, mas também tenho a sensação de que o Sindicato de Professores da Madeira, pela força e a representação e a implementação que tem na classe docente, também foi uma voz sempre ouvida e respeitada pela Secretaria Regional de Educação, e falamos aqui em concreto da Região Autónoma da Madeira, que também tem que se reconhecer, mostrou sempre a disponibilidade dentro daquilo que foi possível para aceder a essas lutas, a essas reivindicações. Algumas não foram possíveis, mas houve também essa disponibilidade que facilitou um pouco essa vida do sindicato. Por exemplo, o Ministério resolve que o professor é mais um burocrata, relatório disto, não se sabe bem para quê, não se sabe bem para quê. Quem é que vai ler depois aquelas coisas? Não sei quem é que vai ler, mas escreve muito, reúne muito, faz não sei o quê, enfim. Quase que dar aulas é a última coisa que eles querem do professor. De facto, estes 40 anos, o país evolui muito em matéria de educação. A OCDE reconhece isso claramente, nós vemos isso claramente, e de facto, quem diz que não é que não se lembra de como era o passado. Eu ensino a pensar. Eu sempre tive esse cuidado, desenvolver o raciocínio, mas agora mais do que nunca. Ensinar-lhes a pensar, a relacionar os factos, a relacionar não só acontecimentos, mas inclusive situações, reações de pessoas, enfim. A relacionação é a maior dificuldade dos alunos. É evidente que ainda falta dar um salto, é um salto tecnológico. As escolas estão a tentar, o Governo do Estado, fazer algum esforço, é verdade, nesse sentido, mas está sempre aquém do que é necessário. Porque os desafios tecnológicos são cada vez maiores e a escola é um bocadinho um museu da tecnologia. Tem computadores velhos, avariados, etc. E, de facto, se quisermos fazer um ensino hoje diferente, um ensino mais centrado na criança, em que ele seja o centro da aprendizagem, a questão da tecnologia ajuda. Eu estou a fazer agora, por exemplo, uma ação de formação sobre realidade aumentada. É evidente, isto precisa de equipamentos, de tablets, precisa de internet, uma rede fiável de internet que as escolas não têm. Portanto, estes desafios que agora se põem para novas conquistas no domínio da educação, precisam de ser acompanhadas com orçamentação para esse efeito. E esse é o salto que o Governo tem de dar. Quando terminou a sentir saudades? Nenhumas. Nenhuma. Estava já ansiosa por sair. Saí antes de começar a decadência a chegar demais ou a acomodar-me demais. Não. Além disso, também o marido precisava e pronto. Vim antes do tempo, vim-me embora.
parece impossível, mas eu vou dizer a minha idade, eu tenho 87 anos, então eu vou dar aulas agora. Recebo aulas, que é diferente. Venho aqui no sindicato, venho às aulas de literatura. Agora, eu dar, não. Eu dou aulas desde 75, portanto, 40 e tal anos. Estou no fim da carreira, digamos assim. Como já fiz 65 anos, também estou mesmo. Muito provavelmente este ano será o meu último ano. Eu às vezes ainda sonho que sou professora, ou que estou a dar aulas. Mas na altura que me reformei já estava muito cansada, já me custava muito aguentar uma aula. Quando chegava ao fim da aula já estava com a alma pela boca fora, como se costuma dizer. Mas foi a profissão que eu escolhi e foi a profissão que me realizou. Eu sinto que ajudei muita gente, ajudei muitos alunos. Talvez sem mim eles conseguissem, evidentemente, se não fosse eu, era outra pessoa. Mas neste caso fui eu. Acompanhei, ajudei. Eu não costumo fazer as coisas pela metade, eu ou faço ou não faço. E dediquei-me ao ensino de corpo e alma. É por isso que ainda estou aqui, porque eu, se quisesse já não estava, não é? Há muita gente com a minha idade que já não está. A educação ainda está um pouco naquele fato pronto a vestir tamanho único e é preciso um pouco sair desse fato e criar currículos mais específicos para cada uma das realidades docentes. Reduzir os programas, porque os programas são muito extensos. Aqui não sei se os professores de agora ensinam de outra maneira. É natural que sim. Mas o que tenho a certeza é que se esforçam ao máximo para que os seus alunos gostem de aprender.